Irmãos e irmãs, boa tarde. Que Deus abençoe a todos. Hoje temos uma bênção maravilhosa nesse dia. Poder vir aqui à igreja, poder nos congregar e, sobretudo, vir a desfrutar de um maravilhoso estudo bíblico com a nossa irmã Maria Luísa. Glória a nosso Deus. Vamos dar as boas-vindas à nossa irmã Maria Luísa. Bem-vinda, irmã. Torrejon a recebe com todo o coração, com todo o seu amor. Bem-vinda. Louvado seja nosso Deus para sempre, irmãos e irmãs. Hoje vamos ter uma bênção muito maravilhosa. Nos dá prazer dar as boas-vindas à nossa irmã Maria Luísa. Bem-vinda, irmã. Amada irmã Maria Luísa, nos deixa agora na companhia dela, nossa líder espiritual, e desfrutemos dessa bênção, irmãos. Que Deus abençoe. Muito obrigada. O Senhor abençoe vocês, irmãos e irmãs, nesta noite ou nessa tarde. Eu estou muito alegre e agradeço ao Senhor por Ele me permitir vir visitá-los e estar aqui com vocês para meditar na palavra do Senhor, para aprender. Porque nós aqui temos tanto trabalho na Bíblia, tanto que temos de ler na Bíblia, tanto que temos de aprender a respeito de Deus, a respeito dos caminhos de Deus. E eu sei que aqui, ao redor desses lugares, aqui neste continente ou nestes continentes, a palavra de Deus se perdeu. As pessoas perderam a fé, as pessoas se esqueceram por causa de tanta incompreensão dos seres humanos pela sua ambição. Vocês podem sentar, irmãos, pela ambição e o materialismo das pessoas que fez que a palavra do Senhor ficasse escondida, oculta, que ninguém cresce em Deus. Quando nós lemos a história da humanidade e de tudo que aconteceu ao redor do mundo, no ambiente, em todos os ambientes políticos, em todos os ambientes de crenças, de religião, em todos esses ambientes, nós vemos como houve sempre uma luta entre Deus e o inimigo, o diabo. Então, nós, quando lemos a história, ficamos muito surpresos e vemos como os seres humanos ou toda a humanidade sofreu. Uns lutaram, uns perseveraram, outros desanimaram e se esqueceram de Deus. E no final, então, por causa da religião, a religião que se disse ou diz que crê em Deus e busca Deus, então eles se tornaram materialistas, ambiciosos, com enganos e mentiras e falsidade, enganando as pessoas. E as pessoas percebiam, elas acabavam descobrindo isso das religiões e começaram a dizer: eu não creio em Deus, eu não creio em nada, me tornarei ateu. E assim, então, há muitas pessoas em muitos países que eles se destacam pela característica de serem ateus. E nós vemos isto principalmente nestes continentes, não tanto na América Latina, porque na América Latina as pessoas ainda de uma ou outra forma acreditam em um Deus, em um Criador, num ser que fez os céus e a terra. Mas há muitos países onde é triste a situação das pessoas. E o trabalho que nós temos, o trabalho que Deus deu para todos nós, que vocês, desde o primeiro momento em que Deus falou com vocês, Deus sempre teve um plano com cada um de vocês. E alguns que viajaram e estão aqui, é com um propósito. E o propósito é que cada um de nós, com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso bom exemplo e com a nossa fé em Deus, que nós possamos resgatar pessoas, resgatar almas. Resgatar almas é isso que eu penso, que é por isso que o Senhor permitiu
que também muitas pessoas migrem, viajem, e eu vejo que os colombianos gostam de migrar, mas Deus, a finalidade dele, mais do que tudo com essa migração, é para falar sobre Deus e para que as pessoas saibam sobre Deus e conheçam a Deus. Então, nós que conhecemos a Deus, alguns de vocês provavelmente conheceram as coisas do Senhor aqui, outros já vieram, alguns vêm da Colômbia. Da Colômbia tem quantos? Levantem a mão. Isso. Eu penso que os irmãos que vieram da Colômbia, lá vocês provavelmente receberam a mensagem e Deus disse, você viajará. Mas não é para ganhar dinheiro, para você se tornar milionário, para você ganhar almas para o reino. Então, nós temos uma missão e um trabalho, uma responsabilidade com Deus. E então, vamos nos esforçar para buscar a Deus. Não somente nos preocuparmos pelas coisas materiais, pelo trabalho, pelo dinheiro, é claro, tudo isso é necessário, mas quando Deus está no nosso coração e nós queremos agradá-lo, Deus também providencia, Ele abre caminhos, Ele abre portas e Ele nos ajuda para que nós possamos continuar e tenhamos tudo de necessário e progressemos, mas especialmente o progresso que Deus quer na nossa vida é o espiritual, porque o material será acrescentado. Então o Senhor Jesus, Ele disse: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas na vida da pessoa, porque Deus é quem dá, Deus dá tudo que Ele sabe que nós precisamos. Então, no dia de hoje nós vamos ter aqui um estudo bíblico. E vocês, eu já disse, porque eu creio que vocês têm perguntas para fazer. Façam as suas perguntas, mas antes disso eu gostaria de fazer uma meditação aqui em Romanos, no capítulo 1 e 2. É uma coisa muito forte, realmente. É uma dissertação que o apóstolo Paulo fez e que ele, inspirado pelo Espírito Santo ou por uma revelação do Senhor, ele quis falar sobre este assunto, diz aqui, a culpa do ser humano, a culpa do homem com Deus. E aqui em Romanos 1, do verso 16, talvez eu não lerei todos os versos porque é muito longo e eu gostaria de dar espaço para as perguntas. Mas aqui, desde o verso 16, o apóstolo disse: visto que não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também das outras pessoas. Ele aqui destacou os gregos, mas realmente nós sabemos que não é somente o grego, mas são pessoas de muitas nações, quem Deus lhe deu a oportunidade de conhecer os seus caminhos, e Deus também tem bênçãos e promessas muito gratas e muito grandes para todas essas pessoas que não são judeus, que são de outras nações. E o apóstolo disse, porque no evangelho a justiça de Deus se revela de fé, que significa que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus e que é Deus. É essa a fé. Quando nós cremos nisso, isso é fé. Então diz, o evangelho se revela de fé, porque nós cremos no Senhor, mas depois de termos crido no Senhor, seguimos um processo, nós continuamos crescendo, e o processo é que nós vamos continuar tendo mais fé, porque estaremos confiando em Deus e crendo em muitas coisas e muitas obras beneficiosas que Deus faz para as pessoas, a justiça de Deus e também os seus mandamentos que Ele tem para que nós cumpramos.
Então, em nós, a nossa fé começa a crescer e se aprofundar mais na nossa vida. Então, é por isso que diz que Deus revela o seu evangelho de fé em fé para esse crescimento até que um dia nós chegamos na perfeição. Diz, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Isto foi dito pelo profeta Abacuque no capítulo 2, verso 4. Diz, mas o justo viverá. Mas viverá não é que ele vive nesta terra como mortal, não é viver como mortais. O justo viverá é a vida eterna. E por que ele viverá? Porque ele terá a vida eterna pela fé em Deus, fé em Jesus Cristo, que é uma coisa que bem, é muito difícil às vezes que algumas religiões entendam, algumas pessoas que leem a Bíblia, que se dizem serem cristãos, não conseguiram ainda entender bem, porque esta palavra Deus revela para um coração sincero, para as pessoas que amam a Deus e são sinceras e querem o caminho de Deus. Então Deus revela a sua palavra. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele começou a falar uma coisa sobre o pecado da humanidade, que vem desde Adão e Eva. Desde Adão e Eva. Na Bíblia diz, em Efésios, diz que o Senhor fez o homem, ele o fez com a finalidade do homem louvar a Deus, que ele glorificasse a Deus. Mas o homem não fez essas coisas. Então, desde Adão e Eva, quando a terra começou a se povoar, as pessoas e todos os seres começaram a se desviar do caminho de Deus, porque Deus, o primeiro que ele ensinou para Adão e Eva foi os seus caminhos. Ele ensinou para eles os mandamentos, ensinou para eles as leis. Tudo o Senhor ensinou para eles nos seus corações, nas suas consciências. Ele ensinou, ele ia dizendo, não façam isto, não façam aquilo, isto é feito desta forma, daquela forma. Ele ia ensinando para eles. E ensinando que eles deviam fazer isto e isto não deviam fazê-lo. Então o Senhor, ele sempre se mostrou diante dos seres humanos. Mas quando as pessoas foram se multiplicando, uns por tradição oral, iam ensinando para os outros o conhecimento de Deus. Iam ensinando os mandamentos e o que Deus queria que fosse feito ou que não fosse feito. E por isso aqui o apóstolo, ele diz, porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. E diz, porquanto o que de Deus se conhece é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, Deus se mostrou diante deles. Pois suas coisas invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade ficam claramente visíveis desde a criação do mundo. Está aqui falando desde Adão e Eva, sendo entendidas por meio das coisas feitas, de modo que nenhum ser humano tem desculpa, dizendo que é ignorante, que nunca ninguém lhe ensinou que Deus existia e que Deus tinha mandamentos e leis para esses seres humanos que ele tinha formado e que estavam lá se multiplicando na terra. Então, diz no 21, portanto, eles, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram as graças. Antes tornaram-se vãos em seus pensamentos, e seu coração insensato se obscureceu. Professando serem sábios, tornaram-se nécios, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem. Aqui está falando sobre o quê? Sobre a idolatria. Diz que mudaram a glória de Deus. Nós vemos que isto aqui começou a ser feito desde Adão e Eva até hoje, desde que a humanidade se formou no mundo, desde esse momento começou a desobediência contra Deus. E nós vemos que essa desobediência começou no Éden, no jardim de Deus, com a desobediência quando Deus lhes disse, não comam desse fruto.
E daí o diabo começou a ensinar para as pessoas a idolatria. Ensinar-lhes façam isso porque ele sabia que assim ele estaria indo contra Deus. O diabo sempre quis ir contra Deus. Ele tem feito isso desde sempre. Ele usa os seres humanos para ir contra Deus e ofendê-lo e pecar, para destruir o homem, destruir a paz e a felicidade dos seres humanos. É isso que o diabo fez para que essas almas se percam, para que o diabo tenha muitos seguidores, porque é isso. E as pessoas sofrem porque o diabo não dá felicidade, ele não dá paz. E as pessoas, elas sofrem muito quando elas andam nesse caminho do erro, no caminho que o diabo mostra para as pessoas, as provocando e lhes ensinando a fazerem coisas contrárias ao que Deus ensina e ensinou. Então diz, e mudaram a glória do Deus, no 23, incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Começaram a adorar imagens, estátuas, ídolos, deuses, diz aqui, de aves, de quadrúpedes e de répteis. E por causa disso, diz aqui que Deus os entregou à imundície e às concupiscências de seus corações. Então nós vemos que o diabo enganou os seres humanos. Desde Adão e Eva, o diabo os enganou. O diabo disse para eles, façam isto e aquilo, e lhes ensinou a idolatria, ensinou-os a adorar e fazerem ídolos e estátuas e lhes dar nomes, adorar aves, árvores, o mar, a lua, o sol, as estrelas. Ensinou para eles crerem nos signos do zodíaco, que eles invocassem tudo, que adorassem o sol, que era ele o seu Deus. O diabo fez tudo isso com as pessoas, e as pessoas foram atrás desses maus conselhos do inimigo, dessas ações erradas do inimigo. As pessoas creram e foram fazer tudo isto ofendendo a Deus. Então é por isso que o Senhor se enraiveceu com as pessoas e diz aqui que ele os entregou à imundície e à concupiscência de seus corações e desonraram seus próprios corpos, diz aqui no 24 diz, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honrando e dando culto às criaturas no lugar do Criador, que é bendito eternamente. E diz que Deus os entregou, no verso 26, entregou os seres humanos às paixões vergonhosas. Um exemplo. Vamos ler o verso 26 inteiro? Por isso Deus... Vocês entendem este verso? O que este verso significa? Aqui está falando sobre o que nós, em português, chamaríamos de lesbianismo, não é? Então, diz que Deus fez isto enraivecido com a humanidade, porque eles obedeceram e creram tudo que o diabo começou a ensinar para eles. Então as pessoas acharam mais fácil seguir o caminho do inimigo, o caminho do mal, do que seguir o caminho de Deus. E diz que é por isso que Deus entregou as pessoas a essas paixões vergonhosas. Como nós vemos, o mundo segue isso e nós ainda vemos todas estas coisas e vemos que isto é hereditário, é uma herança. A herança que os nossos ancestrais deixaram. É muito triste que nós tenhamos de herdar essas maldades, essas imundícies, esses pecados que os nossos ancestrais fizeram. E nós tenhamos de herdar essas coisas e tenhamos de sofrer as consequências disso e viver essas coisas que nos causam dor, tristeza, angústia, que roubam a nossa paz, que roubam a nossa felicidade. E nós não podemos fazer mais nada porque eles fizeram isso e Deus se enraiveceu e castigou e entregou a humanidade a fazerem essas coisas. Ele falou, façam tudo o que vocês quiserem, façam tudo. E aqui no 27 diz, vamos ler o 27, e de modo da mulher
inflamaram-se em seus desejos lascivos uns para com os outros, cometendo atos vergonhosos, homens com homens, e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha a seu erro. Isso, irmãos. Essa é a herança. O que vocês acham? Esta é a herança que os nossos ancestrais deixaram, por eles serem rebeldes, nécios, duros de coração, não amarem a Deus, não agradecerem a Deus, não glorificarem a Deus, não dando a honra que ele merecia. E o Senhor tinha feito o homem para que o louvasse, o glorificasse. Isso não aconteceu. E vejam que nós hoje somos inocentes, basicamente. Quantas pessoas nascem ou nascemos com tantos defeitos e tantas coisas e depois causam dor e tristeza na nossa vida e pensamos: o que fazemos? Não posso, é essa minha carne, é essa minha natureza, é esse meu sentimento, é isso. E as pessoas, não somente nesse sentido, mas em outros sentidos, pessoas que gostam de estuprar, sequestrar, que gostam de matar os outros, de cometerem homicídios, de roubar, eles, com todas essas tendências, nasceram com essas heranças dos seus ancestrais, porque não é somente o pecado do lesbianismo e a homossexualidade, mas são todos os outros pecados que há hoje em dia. Nós mais para frente vamos ver alguns. Tudo isto foi a herança que foi deixada pelos nossos primeiros pais e as gerações que vieram antes de nós. E nós hoje sofremos por isto, muitos sofremos por isto, muitos. E hoje em dia nós temos que pedir a misericórdia de Deus e temos de orar e entregar o nosso coração para Deus, para que Ele tenha misericórdia pelo menos de nós e nos dê paz, o Senhor. E o Senhor nos abençoe e pelo menos que nós ganhemos a vida eterna, que é isso importante. Mas a luta é forte demais, porque nós estamos lutando contra as forças do mal, contra um inimigo poderoso e forte, mais poderoso do que nós. Então, nós temos de valorizar o nosso Deus, já que hoje Ele se dignou em nos chamar, porque todos vocês receberam um chamado de Deus. Ele os convenceu com a profecia e de uma e outra forma. Se vocês estão aqui é porque vocês sentiram alguma coisa, porque Deus falou e fez uma promessa e o amor de Deus tem nos reunido. Então, graças a Deus que Ele se humilhou em fazer isso conosco e agora nós dizemos para Ele: Senhor, nos dá um alívio, porque o Senhor não vai cortar essas maldições e toda essa herança deixada pelos ancestrais, o Senhor não tirará, Ele vai deixá-lo. Porque há muitas pessoas rebeldes, muitas pessoas teimosas, incrédulas, duras, que não querem nada de bom, não querem o que é justo e reto, querem fazer a maldade e ofender a Deus. E é por isso que o Senhor não tirará isto, mas Ele diz que todos os que conhecerem os seus caminhos e conhecerem o seu nome, o Senhor terá misericórdia deles e vai nos ajudar para que nós sejamos santos e mudemos a nossa vida. Que mudemos e que sejamos revestidos de uma nova e diferente personalidade, onde o Senhor tira todas essas coisas que nós herdamos por séculos e séculos. Por isso aqui diz no verso... Nós lemos no 27, e diz no 28, e como eles não se importaram com o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazerem coisas que não convêm. Irmãos, essa mente reprovada está até o dia de hoje. Ela existe na nossa sociedade, existe nas nossas comunidades, nos nossos povoados, cidades, países. Em todos os lugares existe essa mente reprovada na sociedade e uns defendem, outros acusam, outros concordam, outros não. Começa a liberdade. Não é que temos de ter liberdade de pensamento, liberdade das pessoas para cada um agir como quiserem. Temos que respeitar e aplaudir e tudo isso. E nós estamos vivendo uma vida assim, bagunçada, cheia de bagunça. Então, nós
estamos sendo conduzidos pela mão de Deus, mas Deus tem que nos ajudar. Tomara que Deus ajude também essas pessoas que estão atadas e que têm uma mente reprovada, que aceitam tudo e tudo eles veem como bom e batem palma e eles divulgam como se eles estivessem promocionando um produto para vender um produto. É assim como nós estamos vendo a nossa sociedade em nível mundial, em todos os lugares. Então, aonde iremos? Onde nos esconderemos? Onde poderemos nos esconder da maldade, do pecado, do que é imundo? Em nenhum lugar onde nós formos no globo terrestre, nós acharemos lá a maldade e essa herança que os nossos ancestrais deixaram e que seguem por todas as gerações. Então, hoje, nós, onde o Espírito Santo é quem está conosco e nos ensina, porque Ele ensina cada pessoa. Quando ela está agindo errado, o Espírito Santo chama a atenção dessa pessoa e diz, não faça isso, se afasta. Então, nós estamos lutando para o quê? Para agradar a Deus e para que se cumpra o objetivo do Senhor de nos fazer e ter nos feito ou ter nos formado para o louvor da sua glória. Mas nós somos tão poucos, vocês não acham? Somos tão poucos no mundo que eu creio que nem sequer um ponto. Eu acho que o Senhor tem de olhar para nós com uma lupa para nos ver, já que nós somos tão poucos. Contudo, nós não devemos desanimar o nosso coração, mas temos de seguir com essa fé, crendo que o Senhor terá misericórdia, pelo menos de uma boa parte da humanidade, e que o Senhor nos colocou a nós como porta-vozes. O Senhor também nos colocou como esses labradores que trabalham na terra, que semeiam e que têm que colher. O Senhor nos colocou para que nós brilhemos no mundo, neste mundo de pecado, nós brilhemos e sejamos bom testemunho e também para que preguemos a palavra de Deus e para que as pessoas sejam felizes, porque mesmo assim nós somos felizes no Senhor e temos a esperança que o Senhor me ajudará em qualquer momento difícil que vier na minha vida. Ele me ajuda, eu tenho a esperança de que Ele vai me ajudar, mas as pessoas que estão no mundo e não têm a Deus, eles não têm uma esperança. Quem vai os ajudar? Eles dizem, ninguém me ajuda, nem a minha família, ninguém, eu estou sozinho. De quem eu peço orientação? Para quem eu peço ajuda? Para ele me dar uma palavra de ânimo, um conselho, um consolo? Ninguém. Nós temos o nosso Deus, mas há pessoas que são sozinhas. Então, nós temos de dar para o Senhor o que Ele merece e tiremos de nós os pensamentos. Nós aqui vamos ler. E aqui diz que o Senhor os entregou a fazerem coisas que não convêm. E diz no 29, estando cheios de toda injustiça, fornicação. Então aqui ele começa a fazer uma lista de todos os pecados e maldades que o diabo ensinou para o homem desde que ele foi formado na terra. E aqui começa a dizer tudo que o homem, como eu disse para vocês, não é somente o lesbianismo e a homossexualidade, o que o diabo ensinou para as pessoas, os desviando do caminho de Deus, mas também, e não somente isso, porque ele dá infelicidade, já que tudo isso aqui gera infelicidade, todas essas maldades e pecados geram infelicidade, as pessoas os praticam, mas elas são infelizes. E enquanto Deus nos ajuda a tirar todas essas maldições que nós herdamos, é aí quando Deus nos dá paz e nos dá felicidade e nos ajuda. E é essa a nossa confiança e a nossa esperança. Então, aqui está listando também o restante de pecados igualzinhos, diz aqui. Fornicação, perversidade, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus,
insolentes, orgulhosos, jactanciosos, inventores de maldades, desobedientes aos pais, nécios, desleais, sem afeição natural, implacáveis, impiedosos. Tudo isso, junto dos outros 2 pecados mencionados no começo, como vocês conseguem ver, todos são os mesmos pecados, igualzinhos. Então, ninguém pode julgar uma outra pessoa e dizer, é que você é tal coisa, porque essa pessoa provavelmente pode ser uma pessoa bêbada, pode estuprar ou pode ser um mentiroso, não é? Então, não pode julgar o outro, porque essa pessoa também tem o seu pecado. Então, todas essas coisas foi o diabo quem ensinou. E as primeiras pessoas que moraram na terra começaram a praticar tudo isso. E assim, sucessivamente, geração após geração, isso foi se herdando. E hoje em dia nós temos sido abrangidos nessas maldições, essa maldade no pecado dos nossos ancestrais que vão passando de geração em geração como uma maldição, e isso se tornou um gene, e então as pessoas foram herdando esses genes. É muito triste, tudo isso é muito triste, vocês não acham? E nós pensamos nisso, meditamos nisso e pensamos, isso é muito triste. E Deus, Ele veio, o Senhor veio, é por isso que o Senhor enviou o Senhor Jesus na terra para pregar e para trazer a paz, a felicidade, a alegria, a salvação, para ensinar para nós a justiça, a retidão. É por isso então que nós temos de crer e confiar no Senhor. E nós não devemos menosprezar o nosso Deus, mas valorizar tudo o que Deus agora fez, desde 2000 anos até agora, quando o Senhor Jesus esteve, o Senhor fez isso para nos consolar e dizer para nós, não fiquem com medo, porque nem tudo se perdeu, não se perdeu nada. Ainda há uma oportunidade para vocês, e é Cristo, o Salvador. Sigam em frente, porque Ele lhes ensinará os mandamentos, Ele lhes dará os caminhos e as leis que vocês possam seguir. E assim como Ele fez com Adão e Eva, hoje o Espírito Santo ensina para nós e diz, cumpram estes mandamentos, façam as coisas dessa forma. Nós já temos os mandamentos, já sabemos, contudo o Espírito Santo insiste para nós e nos lembra as coisas quando nós temos sonhos, quando nós temos visões, quando há profecias. O Espírito Santo está lá trabalhando em nós para nos dar essa nova vida, para que nós nos afastemos dessa maldade, mesmo que talvez na nossa carne fica para trás essa marca do passado, dessa herança, talvez na nossa alma fica a marca, mas o Senhor, Ele as apagará completamente se nós formos fiéis e seguirmos em frente, firmes até a nossa morte. O Senhor nos limpará e nos aperfeiçoará e abençoará também as nossas futuras gerações. Mas para que isto aconteça, temos de pregar, e não somente pregar, mas primeiro praticar e ganhar o coração de Deus e a vontade do Senhor, para que dessa mesma forma possamos ensinar e esperar de Deus as nossas bênçãos. Então aqui no verso 32, que é o que eu não gosto desse verso, porque é triste, mas leiam esse verso. Claro, e é claro, porque os que praticam isto o fizeram inicialmente por ignorância, depois por rebeldia e teimosia e incredulidade, por terem um coração teimoso contra Deus, porque as pessoas brigam contra Deus.
e dizem, eu quero é fazer o que é errado, eu farei essas coisas erradas, eu não quero agradar a Deus. Então as pessoas na sua ignorância, uns na sua ignorância e outros com a sua vontade, a sua rebeldia, a dureza do seu coração, começam a fazer o que é errado sem medir as consequências. E o Senhor diz, quem faz isto é digno de morte. Mas o que acontece é que o Senhor deu uma solução. Todos eram dignos de morte. Aqui na Bíblia diz que o Senhor olhou para todos os seres que haviam na terra para ver se tinha algum que estivesse fazendo o que é bom, e ele diz que não tinha nenhum. Diz num dos salmos que Deus olhou e não tinha nenhum que fizesse o que era bom diante de Deus. Por isso o Senhor Jesus disse para o nosso Pai que ele se comprometia em vir, limpar, salvar, perdoar e também tirar as tendências pecaminosas da nossa carne, porque nós sozinhos não conseguimos mudar, precisamos de uma ajuda e temos a ajuda do Senhor, a ajuda do Espírito Santo. Quando nós queremos agradar a Deus e amá-lo, ele então também envia o ajudador para nos limpar e nos libertar, para ele nos dar felicidade e paz. Então, como vocês conseguem ver, todos os pecados são errados. Todos, não é somente esse e aquilo, todos são maus e cada pessoa tem sido vítima e escrava do diabo na vida, mas nós estamos aqui na presença de Deus. Deus resgatou todos nós, todos os que estamos aqui, Deus nos resgatou e Ele nos fez uma promessa, um chamado. E eu sei que o meu Senhor, se nós formos fiéis com Ele, o Senhor nos libertará, nos limpará e vai nos dar a felicidade e a paz, e um dia Ele nos dará a vida eterna. Então a honra e a glória sejam para o nosso Deus. Então, agora sim, as perguntas. Então vamos começar. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Estamos muito felizes por tê-la aqui, por sua presença. O que você achou do que nós lemos e no que meditamos? Muito bonito, irmã. Isso é de refletir sobre os pecados e tudo, é que devemos fazê-lo, melhor dizendo, diariamente. Como você tem nos ensinado também, refletir sobre eles e nos examinarmos. E considerar também, às vezes, as pessoas, não é? Porque elas caíram nas mãos do diabo e eles não podem mudar. Então, orar uns pelos outros. Bem, irmã, mas a sua pergunta? Irmã, tenho duas perguntas da Bíblia. Tenho uma em Provérbios 30, 5 e 6. Sim. Posso ler, irmã? Sim, irmã. O 5 do 30 diz: toda palavra de Deus é limpa. Ele é escudo para os que nele se refugiam. Não acrescentes nada às suas palavras, para que não te repreenda e sejas considerado mentiroso. Irmã, a pergunta é que não acrescentes nada às suas palavras. É quando nós questionamos ou duvidamos do de Deus, ou falamos coisas que não sabemos e opinamos coisas. Qual foi o verso que a irmã leu? O 5 e o 6. Sim. Toda a palavra de Deus é limpa. Ele é escudo para os que nele se refugiam ou confiam. Não acrescentes nada às suas palavras para que não te repreenda e sejas considerado mentiroso. É se desviar da verdade. Talvez dar ou fazer uma análise do que o Senhor ensina e uma pessoa se justificar e dizer, não, é que o que Deus quis dizer aqui é isto e aquilo. Não, é que o que Deus quis dizer é isto aqui, é uma outra coisa. Então seria isso, não acrescentar, porque o que Deus disse e ensinou é isso. E nós não devemos nem mal interpretar, nem também tentar justificar a nossa vida, nos justificando, porque as coisas de Deus são retas e nós também temos de aceitar essa repreensão retamente, ao invés de nós nos justificar diante dos outros, dizendo é que eu sou o bom, o reto, o justo, mas na minha vida, na minha alma, eu tenho muitos erros. É isso que está ensinando aqui.
Irmã, e a segunda pergunta está em 1 de Timóteo 6, 20. Sim, pode ler, irmã. O versículo 20 diz: Ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando as conversas profanas sobre coisas vãs e os argumentos da falsamente chamada ciência. Irmã, eu gostaria que me esclarecesse sobre isso, sobre as práticas, sobre coisas vãs. 1 de Timóteo, o último capítulo? Sim, o 26. 6, 20, que diz, sim, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando as conversas profanas sobre coisas vãs e os argumentos da falsamente chamada ciência. Eram as filosofias. É que naquela época tínhamos-se muitas, hoje também, mas como hoje a humanidade é tão grande, e naquela época tínhamos-se muitos filósofos, e eles estavam lá e tinham as suas escolas, e nas filosofias que eles ensinavam, eles tiravam das pessoas o verdadeiro sentido sobre Deus e sobre a sua palavra, os seus caminhos. Então, esses filósofos, eles achavam que sabiam muito e eram muito sábios e tinham a razão em tudo. Então, eles sempre desviavam as pessoas do caminho de Deus. E hoje em dia isso também acontece, mas como hoje há tantos milhões de pessoas, nós não acabamos percebendo essas coisas. Mas naquela época, sim, estavam as escolas dos filósofos que criam que sabiam mais do que Deus, e quando os apóstolos pregavam o evangelho, os filósofos estavam lá para ser do contra, para contradizer. Por isso que ele disse que Timóteo tinha que se guardar de ouvir o que eles falavam, ficar em reuniões com eles aprendendo o que ele não devia. Muito obrigada pela resposta. Bem, vamos seguir? Sim, irmão. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Receba uma saudação cordial desde aqui da igreja de Torreão de Ardoz, na cidade onde eu nasci, onde me criei, e para mim é um privilégio, é a promessa do Senhor que estaria voltando novamente aqui, a esta cidade, que eu gostaria de fazer uma pergunta, se a senhora me permitir, irmã. Gostaria de fazer uma pergunta da Bíblia, está em Isaías, capítulo 28. Sim, Isaías 28. Capítulo 28, verso 24 ao 29. Sim. 28, do 24 ao 29. Sim, irmão. Posso ler, irmã? Pode. Versículo 24. Aquele que lavra para semear, lavrará todo dia? Romperá e quebrará os torrões da terra? Quando sua superfície for igualada, não semeie o aneto, não espalhe o cominho, não lança o trigo ao eleito, a cevada no lugar determinado e a espelta na margem? Porque se Deus lhe instruir e lhe ensina o que é reto, que o aneto não se trilha com trilho, nem sobre o cominho passa roda de carro, mas o aneto é debulhado com a vara e o cominho com pau. Acaso o grão é triturado? Não o triturará para sempre, o mesmo que faça passar sobre ele com ruídos das rosas, seus carretes e seus cavalos, não esmagará? E por último, 29, que diz: também isso saiu do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em seus desígnios e grandioso em sabedoria. Especialmente gostaria, irmã, que tanto o versículo 26, onde fala que o Senhor instrui, ele ensina o que é reto, como no 29, gostaria de saber desses versos, que gostaria de saber em que sentido o Senhor fala, quando fala desse processo de semear e lavrar, que isso é algo espiritual e que qual podemos praticar no dia de hoje? O Senhor aqui, ele está dando um exemplo para o povo de Israel, porque ele está admoestando Jerusalém, porque ela tinha se tornado uma cidade de pecado, e eles pecavam de uma forma que a idolatria e o pecado tinha chegado até o templo, que era um lugar sagrado, e o povo desobedecia a Deus em tudo. Todos desobedeciam, pecavam, profanavam e faziam muitas coisas erradas e desagradáveis diante de Deus, depois de Deus ter ensinado os seus mandamentos. Então ele está dizendo para eles: fiquem atentos ao que eu direi. Aqueles que lavram, os lavradores que semeiam a semente, fazem todas as coisas bem.
estão fazendo tudo bem para que o grão não se perca e a semente não se perca. Eles cumprem com isso porque eles dizem que foi Deus quem ensinou para os seres como semear a terra e plantar os seus produtos para que a terra possa produzir e tudo fique bem para o alimento do homem. Então Deus dizia para eles: a terra me obedece, os lavradores também me obedecem e fazem muito bem as suas coisas na forma de semear. Mas vocês, como povo, ele disse para os sacerdotes, os governantes, os anciãos que mandavam em Jerusalém e pecavam, ele diz aqui: mas eu dei mandamentos para vocês, dei para vocês as minhas leis e vocês não as cumpriram, não cumprem nada, estão desobedecendo, estão pecando, estão destruindo as vidas espirituais, estão destruindo o povo, estão fazendo que venha uma destruição total para todos vocês. É isso que o Senhor aqui estava dizendo para eles por meio do exemplo do lavrador que semeia e faz cuidadosamente para que nada se perca. E Deus tinha dado mandamentos e leis para eles, mas eles não estavam cumprindo. E um dia todos se perderiam, porque todos seriam destruídos, porque o Senhor já anunciava que ele enviaria exércitos de outros países que viessem contra Jerusalém para destruí-la. Então aqui o Senhor estava fazendo uma ilustração da forma como a natureza, e alguns cumpriam sim, obedeciam a Deus, mas eles não quiseram obedecer a Deus, então é por isso que o Senhor ia os castigar. Mas era um exemplo que Deus deu para eles. Muito obrigado, irmã. Bem, que Deus continuar? abençoe. Sim. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Bem-vinda a Torrejon. Esta é sua casa e de toda a sua comitiva e de todos os irmãos que nos visitam. Irmã, minha pergunta está em Efésios 4:31. Em estudos bíblicos anteriores, você nos dizia de que quando sentimos algo no coração e o reconhecemos diante de Deus, o Senhor começa a ajudar. Então, sabemos que para servir ao Senhor, temos que ter o coração livre, pois, de todo o pecado, de toda a amargura. E quando oramos, quando pedimos ao Senhor, somos sinceros com o Senhor, ajoelhamos, mas seguimos com o mesmo problema. Aqui diz o apóstolo, em Efésios 4:31, retirem-se de vós toda a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e toda malícia. Quando já fizemos todas essas coisas de pedir ao Senhor, de reconhecer, de humilhar-se, e como que esse espírito persiste, o que mais podemos fazer, irmã? Bem, nós dizemos: eu já reconheci, e me humilhei e falei com o Senhor e pedi para o Senhor. Nós fazemos isso, mas aqui nós temos também de nos esforçar para tirar isso do nosso coração. Nós temos de nos esforçar para não fazê-lo quando sejamos tentados. Com a gritaria, por exemplo, você está gritando e dizendo palavrões e você percebe e diz: eu estou agindo errado, eu estou me deixando levar pela minha carne, eu estou me deixando levar por esse espírito mau que há dentro de mim, então eu não permitirei isso, eu vou me acalmar, eu fecharei a minha boca, fugirei, irei para um outro lugar. Me esconderei, mas eu não darei liberdade para esse sentimento neste momento. Porque se eu oro e eu digo: Senhor, é que eu tenho um temperamento forte, eu sinto muita ira, eu brigo e começo a falar palavrões. Eu reconheço, mas no momento que a tentação chegou, que é o momento onde estou gritando e dizendo palavrões, aí você já se deixa levar por isso. Mas se você se acalma, fica quieto, reconhece e diz: Senhor, me ajuda, isso aqui é um demônio, é a fraqueza da minha carne, Senhor, me liberta, eu não quero fazer isso, e você fica calado, é aí onde Deus está vendo que você realmente se arrependeu e você quer mudar nesse sentido. E quando nós queremos, e quando nós nos esforçamos, evitando e não fazendo essas coisas, então se eu tenho essa fraqueza de ofender uma pessoa, a pessoa que estiver perto de mim,
Então eu tento não fazê-lo novamente. Eu penso, não farei de novo, porque isso é mal, é pecado, é uma fraqueza que eu tenho. Então eu me abstenho de fazê-lo e digo, não farei. Eu sinto o desejo de ofender, mas não farei, porque eu quero o quê? Mudar e agradar a Deus. Eu quero estar em paz, eu quero me sentir calma, tranquila, sossegada. Eu não quero ofender a Deus. Então aí nós nos esforçamos e Deus, Ele vê a intenção, Ele nos ajuda a mudar. Porque a questão é que nós reconhecemos falando, mas se de coração não reconhecermos realmente, então não vai servir de nada, só com as palavras. Senhor, me perdoa porque ontem tal coisa, ontem e hoje, mas aí amanhã eu farei o mesmo. Aí então o Senhor, Ele não nos levará a sério e Ele não ouvirá mais a nossa oração. E nós oramos e sentimos que não acontece nada, Deus não me ouve, Ele não me escuta. Por quê? Porque esse arrependimento não saiu do coração, esse reconhecimento. E porque no momento da tentação, no momento da prova, quando o pecado está aí, latejando, tentando me fazer cair, então eu me deixo levar e eu caio. Mas se eu não me deixar levar, eu digo não, coloco um freio, Deus aí vai nos ajudar. Bem, vamos continuar? Sim, irmão. Irmã, boa tarde. Deus a abençoe. Queria basear minha pergunta no livro de Jó, no capítulo 11, verso 4. Sim, irmã. Jó 11, 4. Sim. Tu dizes, minha doutrina é pura, e eu sou limpo diante de teus olhos? Mas, quem dera que Deus falasse e abrisse seus lábios para te responder e te declarasse os segredos da sabedoria, que valem o dobro de tuas argúcias. Conhecerias então que Deus te castigou menos do que a tua iniquidade merece? E logo no verso 13 deste mesmo capítulo diz, se tu diriges teu coração para Deus e estendes para Ele tuas mãos, se alguma iniquidade há em tua mão e a lanças de ti, e não consentes que mora em tua casa a injustiça, então levantarás teu rosto limpo, sem mancha, e serás forte e nada temerás. E agora passo, irmã, neste mesmo livro, no capítulo 22, verso 5 ao 9, irmã. Posso ler? Sim, Diz, sim. antes não será porque tua malícia é grande e tuas maldades não têm fim? Porque exigias penhor a teus irmãos sem razão e despojaste de suas roupas aos desnudos. Não davas de beber ao sedento e negavas o pão ao faminto. Mas ao homem abastado davas a terra e o distinto nela habitou. As viúvas despediste com mãos vazias e os braços dos órfãos foram quebrados. Irmã Maria Luísa, aqui vemos como os supostos amigos de Jó foram usados pelo diabo para atacá-lo? Tentando. Para julgá-lo. Para julgá-lo, bom. Acusá-lo e condená-lo. Então, dizem, tentando que se sentisse pecador, que se questionasse, se considerasse a si mesmo como um homem sem integridade, ao ponto de que Deus desagradou que ele os ouvisse e desse-lhes credibilidade. Irmã, eu vejo que hoje o diabo age da mesma maneira em nossa mente. Quando nós falhamos, em nossa mente, nos acusamos a si mesmo de uma maneira muito dura e implacável. Vejo que às vezes fazemos ao extremo. Mas será que nós mesmos realmente estamos nos acusando de uma forma dura e implacável? Ou será que nós realmente estamos cometendo erros assim e depois dizemos aqui eu me julgo? Nós sempre diante de Deus, nunca devemos nos justificar, não é? Nunca devemos dizer para o Senhor, Senhor, é que eu sou reta, eu sou justa, veja, eu não faço isso, eu não faço aquilo, não faço assim. Não, nós sempre nas nossas orações para Deus dizemos para Ele nos limpar que nós provavelmente estamos fazendo alguma coisa errada, que não percebemos, talvez, eu não sei que estou fazendo alguma coisa, eu acho que está certo, e no meio dessa ignorância eu estou errada. Então eu digo, Senhor, me ensina porque eu quero te agradar em tudo. Assim deve ser a nossa vida com Deus. E diante das pessoas, nós não vamos também nos justificar diante das pessoas, não é dizer, não, é que
eu sou perfeita, eu sou santa, eu sou assim. Não, nós não fazemos isso, porque todos somos carne. E a carne, a matéria é fraca, então ninguém pode dizer essas coisas. E se nós dizemos sobre nós mesmos que eu me julgo, também não, porque eu não sei. Como eu me julgarei de coisas que eu não sei se estão erradas ou certas? Por isso eu peço para Deus me ensinar e me guiar, porque eu não sei se isto está certo ou errado. Que o Senhor me ensine o que eu devo deixar, o que eu devo tirar. E quando nós lemos a Bíblia, também aprendemos muitas coisas sobre a nossa vida pessoal. Nós pensamos, eu sou assim, eu sou realmente assim, então eu tirarei isso de mim, mudarei nesse sentido para agradar a Deus. Mas pode ter coisas que nós não sabemos e aí oramos para o Senhor nos mostrar. Mas pode seguir, irmã. Eu já sei o que a irmã vai me perguntar, mas pode falar. Irmã, então, bom, digamos você diz, eu me julgo duramente. Não é? Sim, irmã, digamos que chegam frases à mente como que o Senhor não vai me perdoar, já perdi tudo isso pelo erro que cometi, eu não mudo, eu sou, bom, etc, não é? Então, irmã, até que ponto isso desagrada ao Deus vivo? Até que ponto é o diabo que está usando nossos próprios pensamentos para que nos acusemos dessa maneira? E gostaria de saber se isso nos estanca também espiritualmente. E por último, irmã, ver se poderia nos dar uns conselhos para saber administrar a culpa, porque a culpa às vezes como que nos supera tanto, que sim, é verdade que eu vi que muitas pessoas por causa disso saem da igreja, então, era isso, irmã? É que, às vezes, as pessoas dizem que eu me julgo, eu me acuso, eu digo que eu sou ruim, isto e aquilo. E o Senhor, então, na profecia me diz que eu não me acuse, que eu não me julgue. Bem, a questão não é nós nos julgarmos, mas é que nós reconheçamos diante de Deus o que nós estamos fazendo de errado, o que nós aprendemos que é errado, porque há coisas que estão meio que escondidas do nosso conhecimento, do nosso entendimento, e aí onde nós dizemos, Senhor, me ensina, se eu estiver errando em alguma coisa, me ensina. Mas no que eu já sei, porque a Bíblia me ensinou, e eu sei que eu estou pecando nisso, e que estou fazendo isso, eu então, ao invés de dizer que eu sou muito ruim, que eu sou isto e aquilo, não. Eu digo, Senhor, me ajuda para eu mudar, veja que eu tenho tal fraqueza, eu faço isto, me deixo levar pela ira, pelas mentiras, eu gosto de dizer mentiras e eu minto para as pessoas e eu não sei, é um demônio que deve estar dentro de mim e me faz ser mentiroso, porque há pessoas que são muito mentirosas, há pessoas que têm esse espírito de mentira e mentem toda hora. Então, se a pessoa ela percebe que ela está mentindo, Senhor, eu tenho um espírito de mentira, um demônio entrou em mim, tira isso de mim, me ajuda. Mas não fiquemos julgando nem acusando, ao invés disso, reconheçamos diante de Deus tudo isso e sempre nas nossas orações, peçamos para o Senhor nos ajudar a mudar. É isso que temos de fazer. Se o Senhor se ofende ou não, se Ele se enraivece ou não quando eu faço isso, não sei. Mas a questão é que não é a forma certa, eu me acusar. Ao invés disso, eu tenho que pedir para o Senhor me ajudar. E do que lemos? Bem, esses amigos, como eles também eram grandes filósofos e conhecedores, eles achavam que sabiam tudo e estavam julgando e condenando o coitado do Jó. Eles estavam o acusando dele ter cometido todos os pecados. E era ele quem tinha cometido os pecados e eles eram uns santos. Bem, aí então foi por isso que o Senhor se enraiveceu com eles e os castigou no final. Bem, vamos continuar em frente? Sim. Eu respondi a pergunta muito da irmã? Muito obrigada. Deus a abençoe. Bem, irmã. Sim, irmão. Boa tarde, irmã. Que o Senhor abençoe. Sou espanhol, nasci em Madrid, já faz 14 anos que estou na igreja e posso te dizer que estou cada vez mais apaixonado pelo Senhor. E parte disso tem a Senhora com a sua sabedoria, que nos ensina cada dia mais a amar mais e mais ao Senhor. Nos levanto pela manhã e a primeira coisa que digo ao Senhor, obrigado, Senhor, por me ter chamado, obrigado por me ter em seu caminho e quero te servir até o final de minha vida. Que lindo, isso é muito lindo. Tem uma pergunta
baseado no livro de Salmos 32, versículo 5. Salmos 32, 32. versículo 5. Posso ler? Pode. Meu pecado te declarei e não encobri minha maldade. Disse, confessarei minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste maldade de meu pecado. A minha pergunta, irmã, porque faz um ano que faleceu minha sogra. Minha sogra foi uma mulher muito dedicada ao Senhor, muito entregada. Ia à igreja quase todos os dias, não faltava. Por causa da sua enfermidade, o diabo a tirou da igreja, mas ela nunca deixou de orar, de cantar e de ler a Bíblia. No dia que faleceu, um familiar da minha esposa, que vai em outra congregação, em outra igreja, disse, no último momento, a dona se arrependeu do seu pecado. E minha mulher lhe disse, como assim como se arrependeu do seu pecado? Minha mãe sempre amou o Senhor, sempre buscou a Deus. Minha pergunta, se a senhora me permite que diga, está errado dizer que no último momento se arrependeu do seu pecado? Obrigado, irmã. Claro, porque eles estão sendo como os amigos de Jó. Igualzinho os amigos de Jó, julgando e falando do que eles não sabem nem entendem. Mas tudo bem. Está certo que vocês a defenderam com essas palavras. E está certo, porque se ela estava na igreja, nós, como seres humanos, não podemos julgar, porque nós não sabemos mais do que Deus. É Deus quem sabe, Deus é misericordioso também. E se ela depois não conseguir ir na igreja pela sua doença, Deus conhece tudo isso, ele já sabia, e bem, é essa misericórdia do nosso Deus. Bem, vamos continuar, sim. Boa tarde, irmã, que o Senhor abençoe. Receba uma saudação cordial aqui da igreja de Torreón. Estamos muito regozijados que a senhora esteja aqui visitando nessa tarde. Também estendo essa saudação a toda a sua comitiva. Irmã, tem uma pergunta baseada na Bíblia, em 2 versículos da Bíblia, que está em 1 de Reis 18, do versículo 25 ao 28. Sim, 1 de Reis 18, do versículo 25 ao 28. Posso Sim. ler, irmã? Pode. Versículo 25. Então Elias disse aos profetas de Baal, escolhei para vós um boi e preparai o primeiro, pois sois muitos. Invocai o nome de vossos deuses, mas não ponhais fogo por baixo. Eles tomaram o boi que lhes fora dado e prepararam-no. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Porém, não havia voz, nem que respondesse, enquanto saltavam perto do altar que tinham feito. Aconteceu que ao meio-dia, Elias zombando deles, dizendo, gritai em alta voz, porque é um Deus, talvez esteja meditando, ou tem algum trabalho, ou está em viagem, porventura está dormindo e necessita que o despertem? Passo agora a Salmos, no capítulo 2, do versículo número... A leitura está tão interessante. Irmão, por que você está nos fazendo ir para o Salmo se a leitura está tão interessante e tão linda sobre o milagre que Deus fez lá? Elias contra 450, era? Elias, o profeta de Deus, contra 450 profetas falsos. E ele dizia, talvez o seu Deus esteja dormindo, acordem ele. É tão lindo, porque diz aqui que eles clamavam em nada, até que no final Deus acabou não acontecendo nada. E quando foi a vez de Elias, ele fez o altar, colocou água ao invés de fogo, água, e diz que Deus fez o milagre, ele enviou o fogo dos céus e consumiu o sacrifício todo, tudo junto. E depois disso, Elias ordenou que matassem esses 450 profetas falsos, e ele triunfou. Os filhos de Deus, o Filho de Deus, o profeta de Deus. Então, é tão lindo isto, o lindo, o belo de andar com Deus, de viver com Deus, de estar na mão de Deus. Não é tão lindo? E agora o irmão disse que Salmos o quê? Salmos, capítulo 2, do versos 1 ao 4.
Salmos 2. Pode ler, irmão. Pode. Salmo número 2. 2, versículo 1. Porque se amontinam as nações e os povos pensam coisas vãs? Levanta-se os reis da terra e os governantes conspiram juntamente contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo: rompamos suas ligaduras e joguemos de nós suas cordas. O que se assenta no céu se ri, o Senhor zombará deles. Irmã, minha pergunta vai sobre a zombar. Sim. O Senhor nos fez sua imagem e semelhança, assim como em ocasiões podemos ler na Bíblia que nós também nos enraivecemos, o Senhor também se enraiveceu com o seu povo, também que o Senhor fica contente, como nós também ficamos contentes. Então eu gostaria de focar, como no caso específico, muitas vezes nós utilizamos esta forma de zombaria para nos referir aos costumes das outras religiões. Então gostaria de saber como o Senhor vê isto. Bem, talvez nós zombamos, mas fazemos de uma forma muito discreta. Nós não fazemos de uma forma pública. Primeiro, porque seria uma falta de educação. Segundo, nós temos de respeitar os pensamentos e as ações das pessoas, não é? Porque eu não fui chamada para ser juíza e ninguém me pediu a minha opinião. Porque se me chamarem como juíza para dar a minha opinião, aí eu falo. Mas enquanto isso não acontecer, não. Eu simplesmente observo o que as pessoas fazem. Eu não vou me envolver com o que eles fazem. Mas se algum deles vem até mim e me diz, veja o que nós fazemos, nós cremos nisto, confiamos nisso, aí eu entraria a ensinar para eles. Eu diria, obrigada por me dizer isso, mas eu creio num Deus verdadeiro, eu tenho um Deus vivo que fala comigo, e eu não posso ficar prestando atenção no que você está me dizendo sobre os seus costumes e a sua tradição. Nós faríamos isso. Mas não falaríamos na frente das pessoas, zombando na frente dos outros, dizendo, veja esse boneco, olha isso, não faz nada, não serve para nada, não tem poder e tal. Não, nós não faremos isto, porque nós temos de tomar cuidado, sermos educados e sempre estar no lugar e no assunto correto. Se ninguém me chamou para me perguntar nada, eu não tenho que me envolver e ter respeito pelo que as pessoas dizem. Se alguém me pergunta o que você acha disso, é certo? Aí eu posso dizer, eu não acho que está certo, está errado. Eu ensino para quem me perguntar. Mas por enquanto, deixem o mundo no seu mundo. É isso, o mundo no seu mundo. E pronto. É claro, nós, entre os filhos de Deus, quando estamos aqui e talvez entramos numa conversa sobre as crenças, sobre os costumes pagãos, talvez nós comentamos, não é? Mas não há ninguém que possa se ofender, porque não há ninguém sendo contrário do que nós cremos. Todos estamos falando entre nós, fazendo um comentário do que é bom, do que é errado, da ignorância das pessoas. Nós fazemos isso. E não é errado, porque nós estamos fazendo também de uma forma ilustrativa, numa forma como nós podemos aprender sobre as coisas e ver as coisas desde essa perspectiva. E assim, tudo depende do momento, com quem, para que nós possamos dizer, estou zombando, eu estou ofendendo as pessoas, depende muito do momento, como for feito e como se diga a piada e com quem eu estou dizendo. Bem, mas o Senhor sim, diz aqui que ele zombaria de todos os que iam destruir o Senhor Jesus, porque aqui no Salmo 2 está falando sobre o Senhor Jesus, quando faziam reuniões para planejar a morte do Senhor, e eles achavam que o destruiriam, que acabariam com a doutrina e todas as ideias do Senhor. E é por isso que diz que o nosso Deus, desde os céus, zombava deles, porque eles eram humanos, e o nosso Deus é o Criador. E quem ia lutar quem contra quem, não é? É isso que ele quer nos fazer entender nos Salmos, onde diz que o Senhor zombará deles. Bem, vamos continuar? Sim, irmã. Boa tarde, irmã, bem-vinda. E gostaria de dizer-lhe que na quinta o Senhor em profecia no louvor me disse que em breve estaria frente a você, pois palavra cumprida. Minha filha, seu esposo é do Equador, e pois eles, quando fazem, constroem casas,
ao terminar a construção, levam um sacerdote da igreja católica e fazem um ritual, jogam água benta. Mas eles não vão na igreja. Minha filha, sim, mas o esposo não. Sim. Então, eles fazem um ritual de que levam um sacerdote, jogam água benta, não sei que tantas coisas mais, fazem um monte de comida, convida, pois, muitas pessoas. Então, pois, minha filha lhe disse que não conta comigo, que eu não vou ajudar em nada, pois ela, obviamente, não ajuda em absolutamente nada. Mas logo sim teve que sair, pois era a comida da família e pois era sua comida como come normal todos os dias. Então, ela me perguntou que se ela tinha cometido algum pecado ao descer para comer. Eu lhe disse, pois a irmã sempre nos diz que um prato de comida, pois que o recebamos e que não nos incluamos em nada disso, pois então, essa é a minha dúvida. Bem, que ela não se preocupe por isso. Que ela não se preocupe porque só Deus conhece o coração dela e como que ela fez, qual foi a convicção que ela teve ou qual é a convicção que ela tem no seu coração. Então, é Deus quem vai olhar se está certo ou está errado. Porque os pensamentos do coração ninguém conhece. E se ela disse para ele, eu não participarei nisso, desde aquele momento é compreendido que ela não concordou e ela disse, eu não concordo porque eu não creio nisso. O restante ela fez talvez por educação. Eu não sei, é Deus quem julga, mas que ela não se preocupe, que ela siga em frente, que ela ore e que peça para Deus lhe ajudar a tirar todas essas ataduras que ela tem lá, que não deixam a sua vida espiritual crescer por isso, mas algum dia, se ela for fiel com Deus, Deus lhe dará a vitória no seu lar com o seu esposo para que ele também venha crer nas coisas de Deus. Bem, seguimos sim, irmã? Irmã Maria Luísa, boa noite, bem-vinda à obra de Torrejon. Irmã, eu quero fazer-lhe uma pergunta pessoal. Eu tenho um familiar na Colômbia, faz 8 anos. Essa pessoa se lhe apresentou um espírito muito grande na igreja. Um espírito o quê? Muito grande, irmã. Ah, tá. Um espírito muito grande. Manifestou-se na igreja e, pois, impunha-lhe mãos, e muitos dos que serviam a Deus com o dom da profecia e tudo, não queriam lhe impor mãos. Ela tentou sair da igreja. Eu lhe disse que não saísse, porque ela tinha que buscar a Deus. Impuseram-lhe mãos muitas vezes, irmã. Eu sirvo ao Senhor, irmã, e há pouco reincindiu novamente esse espírito. Ela disse que lhe dá vergonha, que esse espírito a deixa envergonhada. O Senhor falou a mim e me disse que não me preocupasse, porque o Senhor vai libertar. Irmã Maria Luísa, minha pergunta é a seguinte: ela está buscando a Deus, lê a Bíblia. O inimigo lhe põe muitas armadilhas para que não vá. Eu lhe digo que vá à igreja. Não deixou de ir à igreja. E quando mais a ataca, é este espírito. Irmã, minha pergunta é... Diz para ela... Sim, irmã. Diz para ela que ela tem que ir no estudo bíblico, não é? Que quando ela for no estudo bíblico, no momento da oração, que acontece no final do estudo bíblico, que ela levante as suas mãos e ela fale com Deus e ela peça, Senhor, me liberta desse espírito que me atormenta. Que ela peça assim, que ela faça assim e ela verá como Deus vai ajudá-la. Mas... irmã. Irmã... Outra pergunta. Essa obra de Torrejon é uma obra muito jovem. Vem muitas pessoas novas, irmã. E tem pessoas que, de repente, viemos de outras obras. E tem promessas que vão servir ao Senhor, que vai lhes dar o Espírito Santo. Irmã, muitos vêm louvar ao Senhor. E quando lhes profetiza, o Senhor volta a fazer essa promessa. Mas muitos, ao ver que não recebem essa promessa, como que desanima. Então, irmã, qual é sua recomendação para todos os que há muitos anos estão buscando o Senhor e querem servi-lo? Muitos receberam o dom do Espírito Santo, mas lhes dá temor, querem receber o dom da profecia e lhe dizem, siga em frente. Então, irmã, eles como que sentem temor e como que não querem seguir em frente. Qual seria a recomendação que você daria a essas pessoas? É por isso, irmã. Esses medos vêm porque a pessoa, ela fica com pressa de receber as coisas. Ela se preocupa porque precisa receber já, porque profetizaram para ela. E se ela está há muito tempo, muitos anos e não recebeu,
Então significa que ela tem ataduras, essa pessoa tem ataduras. As ataduras podem ser espíritos maus que essa pessoa tem, espíritos maus que moram nessa pessoa. E esse espírito mau impede que a pessoa possa ter juízo e pensar bem e ser sábia, inteligente e entender as coisas de Deus com sabedoria, com inteligência, e a pessoa não consegue orar, não consegue ser normal. Então, dessa forma, ela não receberá o Espírito Santo. Então, a pessoa está atada. Se você se sente assim, que há muitos anos que você não recebe, é porque você tem uma atadura. Então, você precisa pedir para Deus lhe tirar essa atadura, tirar esse espírito que está te perturbando e não te deixa pensar direito, ter raciocínio, agir sabiamente, não te deixa proceder fazendo as coisas normalmente. Mas você sempre está fazendo alguma coisa errada, sempre estão te dizendo que você é uma pessoa que não pensa bem, que parece que fosse uma pessoa louca. Às vezes as pessoas dizem isso, não é? Que você age como uma pessoa louca, como uma pessoa que tem problemas, que não consegue pensar direito, ou falam isso para as pessoas. Então, você ore a Deus e peça para Deus você mesmo. E também, quando você vier nos louvores, peçam imposição das mãos para libertação, para tirar as ataduras, para repreender espíritos. Você mesmo que se sente atado, você mesmo que não recebe as coisas espirituais, onde tudo sai errado, onde não há compreensão com a sua família ou com as pessoas com as quais você mora, é porque há ataduras, empecilhos. Você tem espíritos maus, provavelmente, que estão te perturbando e você não percebe. Então, você clame a Deus. No meio dessa situação, você diz: Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda e me liberta, Senhor, porque eu sinto que eu não sou uma pessoa normal. Eu não sou normal como as outras pessoas que eu vejo que elas são normais, que recebem as coisas espirituais, que elas têm os dons, que agem bem. Eu não, Senhor, então me liberta, tem misericórdia de mim. É assim que vocês devem orar ao Senhor. Tem misericórdia de mim. E dessa forma o Senhor terá misericórdia, porque Ele está vendo em você o esforço que você está fazendo em se libertar dessas coisas e tirar, acabar com essas ataduras e ligaduras que o diabo usa para atar as pessoas. É esse o problema. E é por isso, provavelmente, que as pessoas não recebem o que elas querem, porque há um empecilho. E vocês devem orar e pedir a Deus por causa desse empecilho. Às vezes eu não sei qual o empecilho que eu tenho. Às vezes eu não sei no que eu estou falhando com Deus, mas tem que ter alguma coisa para Deus não me dar a bênção que eu quero. Deve ser alguma coisa. Então, Senhor, me ajuda também a descobrir, me ensina, me revela de alguma forma, Senhor, porque eu gostaria de ser normal. Eu gostaria de ser uma pessoa normal. É assim que temos de orar para o nosso Deus. Isso aqui é um conselho para todos os que se sentem que têm essas ataduras. Bem, a última pergunta. Irmã Maria Luísa, boa noite. Irmã, tem uma pergunta, mas antes dela, quero contar-lhe que faz mais ou menos 20 dias, o Senhor me deu um sonho, onde eu entrava na obra e cantava em línguas que eu não entendia, mas os irmãos da igreja tinham cartazes, onde dizia: irmã, bem-vinda. De repente, deram um pouco de espaço no corredor e entraram com um bolo muito grande, como de 8 andares, irmã. Aquele bolo era das cores que tem as rosas que hoje estão à sua volta. Irmã, minha pergunta está em Isaías 48. Faz muitíssimos anos, tive um sonho, e logo o Senhor me diz, através da profecia, te mostrei, através de sonhos, te revelei uma pergunta que deves fazer à minha serva, que será de grande edificação para a igreja. Em Isaías 48, fala da infidelidade do povo de Israel. Para mim foi muito surpreendente acordar e buscar a Bíblia e ir e ver que cada palavra era igual a que tinha tido no sonho. Isaías 48, versículo 7. Agora foram criadas, e não nos dias passados, e nem antes desse dia as ouviste, para que não diga: eis que eu já sabia. Tu nem as ouviste, nem as conheceste. Certamente não se abriu antes teu ouvido, porque eu sabia que procederias muito perfidamente,
e se te chama rebelde desde o ventre. Esses versículos foram os que tive no sonho, irmã. Bem, certo, mas vamos dizer, você ficou impactada com alguma coisa? O versículo número 8, irmã, porque o sonho se repetia várias vezes, quando no sonho eu lia várias vezes o versículo número 8. Gostaria que me explicasse, irmã. E aqui você, vamos dizer, você foi rebelde? Porque aqui está falando de uma pessoa rebelde. Claro, aqui está falando sobre Sião, a Sião, que é a Sião física, material da antiguidade, que representa hoje a igreja do Senhor. Mas esta Sião física que existiu, que estava representando a espiritual, falhou com Deus, pecou, e Deus não a estava olhando como a física, mas é a espiritual, dizendo, foste rebelde desde que nasciste, mas é que esse povo foi tão rebelde em Israel que eles cometeram tantos pecados diante de Deus, e é por isso que Deus os destruiu e enviou essas mensagens para a Sião física, quer dizer, Jerusalém, com todos os seus habitantes, e a chamou rebelde desde sempre, e é por isso que é castigá-la. Mas se o Senhor lhe mostrou esses versos, então você tem que olhar como que é a sua personalidade, o que foi que aconteceu para que você possa interpretar. Mesmo assim, siga em frente e temos de ler a Bíblia. Sim, irmão. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Bem-vinda à Igreja de Torreón. No ano passado, te escrevi uma poesia com todo o meu coração para a senhora. Espero que a receba com muito amor. Irmã Maria Luísa, a senhora é uma das melhores pessoas do mundo. Por isso, desde pequena, encontraste seu caminho. Tudo o que nos tem ensinado é impossível de escrever, que um dia ou outro sempre nos faz feliz. Todos te damos a glória e a honra, como o Senhor a ti te dá misericórdia. Por tudo que tem feito, te damos as graças de coração. Cada irmão de Torreón te recebe com muito fervor. Obrigada. Bem, muito obrigada pela sua poesia. Vamos agora sim agradecer ao Senhor e vamos orar e aproveitemos a oração para pedir para o Senhor por liberdade, para que vocês, os que consideram que têm ataduras nas suas vidas, que o Senhor liberte. Vamos orar e pedindo para o Senhor também cura, mas também pedindo para o Senhor por liberdade, para o Senhor repreender bruxarias, repreender feitiçarias, maldições, que o Senhor tire todas essas ataduras que o diabo colocou em algumas pessoas, e vocês peçam para o Senhor. Vejam que a meditação de hoje, no começo, é que nós recebemos essa herança dos nossos ancestrais e temos de sofrer por isso, mas o nosso Deus, se nós insistirmos, o Senhor vai nos libertar e Ele nos tornará novas criaturas, felizes, livres, que servem a Deus. Portanto, cada um de vocês ore se você tem uma dificuldade, um problema, uma fraqueza, uma dificuldade no seu lar, uma tribulação. Ore para o Senhor neste momento e clame a Deus. Deus está ouvindo todos. Ele nos ouve e Ele nos liberta se nós o fizermos de coração. Então vamos orar ao Senhor. Santo Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, eterno Deus, Senhor dos céus e da terra, nosso Senhor, te louvamos, Senhor. Te damos a honra, a glória e o louvor. Te agradecemos pela vida. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nos deste de estar na Tua presença. Te agradecemos pelas Tuas promessas, pela Tua palavra santa. Te agradecemos pela Tua misericórdia e pelo Teu amor, pelo Teu perdão. Te agradecemos pela Tua paciência conosco. Tira, Senhor,
dos nossos corações a tristeza, a amargura, tira a dúvida, tira, Senhor, tudo o que prejudica a nossa vida espiritual. Destrói toda a obra do maligno que possa haver no nosso coração, nos nossos pensamentos. Quebra essas correntes, as ligaduras, as ataduras. Corta toda armadilha, tira a inveja do diabo contra nós. Repreende, Senhor, todo espírito imundo, bruxaria, feitiçaria, toda maldição que caiu sobre nós. Destrói tudo isso, Senhor. Limpa todos nós. Nos liberta a todos, Senhor. Purifica os corações de todos. Abençoa também, Senhor, os irmãos que estão assistindo o vídeo, que da mesma forma eles também têm problemas e dificuldades e tribulações e doenças, e eles também oram e clamam a Ti, pedem misericórdia, o amor e a cura e a liberdade e as bênçãos que Tu dás para nós e que distribuis para todos. Senhor, estende a Tua mão poderosa e cura também toda doença física. Senhor, tira as doenças que causam a morte, como o câncer e outras doenças de morte, Senhor. Destrói toda a obra maligna, repreende o inimigo que nos persegue constantemente, que nos faz sofrer, que quer nos destruir, nos afastar dos Teus caminhos. Nos ajuda a todos, meu Senhor, para que possamos Te seguir. Ajuda todas as igrejas, todos os irmãos das diferentes igrejas, umas 1.500 igrejas, mais ou menos, grupinhos que há em alguns lugares da África. Senhor, todos eu Te peço que libertes e abençoes, que quebres correntes, ataduras, ligaduras, as obras do maligno. Repreende espíritos imundos, espíritos maus que vêm possuir o corpo das pessoas. Destrói toda a maldade, Senhor. Tira toda essa maldade, todas essas maldições contra nós. Nos liberta, Senhor, e nos dá regozijo e alegria nos nossos corações, para Te adorar, para Te louvar, para bendizer o Teu nome. Estende a Tua mão poderosa sobre cada um. Estende a Tua mão, Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada pessoa. Liberta e abençoa e dá regozijo e alegria e felicidade. Que a paz esteja em cada coração, meu Senhor. Quebra as correntes. Liberta, Senhor. Tu és poder. Para Ti não há nada impossível, meu Senhor. Limpa todos nós e nos liberta e envia o poder do Espírito Santo, meu Senhor, para que nos limpes e nos libertes. Quebra as correntes, corta as ataduras, tira as armadilhas malignas, tira a inveja do diabo, tira toda a inveja que o diabo tem contra nós, meu Senhor. Nos ajuda, Senhor, a seguir em frente, nos dá novas forças, nos liberta, Senhor, nos aviva, Senhor, com o Teu fogo espiritual, nos aviva, Senhor, com o Teu fogo espiritual, desce com Teu poder, Senhor, desce com Teu poder espiritual sobre nós, queima, Senhor, com o fogo espiritual, liberta, glória ao Teu nome. Glória ao Teu nome para sempre. Te louvamos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te damos os louvores, a honra e a glória. Louvado e glorificado seja o Teu nome. Louvores ao Senhor. Os louvores para o Senhor. Glorioso é o meu Senhor. Poderoso é o Senhor. Poderoso é o Senhor. Aviva a Tua obra, Senhor. Envia o Teu Espírito Santo. Envia o Teu poder. Envia o Teu poder. Glória ao meu Senhor. Glória ao meu Senhor. Glória ao Rei. Glória ao Teu nome. Glória ao Teu nome para sempre. Nos aviva, Senhor. Renova, Senhor, as nossas forças. Glória ao Todo-Poderoso. Glória ao meu Senhor. Glória ao meu Senhor para sempre. Bendito seja o Senhor. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo es.
Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor. Casa de Dios, puerta del cielo es. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Senhor. Glória ao Rei para sempre. Bendito seja o Senhor. Poderoso é o Senhor. Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. A honra e a glória sejam para o nosso Deus. Muito obrigada, irmãos e irmãs. Que o Senhor abençoe. Se há pessoas pela primeira vez que vieram no dia de hoje, pessoas pela primeira vez podem vir aqui na parte da frente, na minha direita, para que vocês recebam profecia, para Deus falar com vocês, para que o Espírito Santo lhes guie, lhes oriente e lhes console, para que Deus faça um milagre nas suas vidas. Vocês podem vir para que o Senhor esteja com vocês e saia tudo bem nas suas vidas. Para as pessoas pela primeira vez, que Deus abençoe vocês grandemente e até mais. Deus abençoe.